Olá, jovens! Olha eu aqui de novo. E o que eu falei que nós íamos fazer nessa aula? Exatamente, revisão de conteúdo. O que nós começamos a estudar a partir da aula passada? Nós entramos lá, continuamos dentro da mecânica, na verdade, lembrando que a mecânica é a parte da física que estuda movimento, certo? E o movimento, como eu falei para vocês, pode ser estudado de várias formas. Nós, dentro da mecânica, fizemos as divisões de cinemática, certo? E dinâmica, ok? Também tem estática, né? Que é outras situações. Então, dentro da cinemática, a gente estuda o movimento sem se preocupar com a causa. Ou seja, eu pego um objeto, eu estudo se tem velocidade constante, se tem velocidade variável, se tem posição, né, variação de posição de espaço, se tem variação de velocidade para produzir aceleração, não foi isso? A gente estudou o quê? Vários tipos de situação em que eu podia prever o comportamento da velocidade num corpo, em que posição ele ia estar depois de tantos segundos, certo? Mas isso, nós estudamos esse movimento, que toda a variação de velocidade produz aceleração, mas a gente não estudou o quê? A causa do movimento, né? Para eu ter um movimento, pessoal, para eu ter variação de velocidade de qualquer objeto, eu tenho que fazer o quê? Causar esse movimento, né? Ele não vai ocorrer do nada lá, como no seriado lá do X-Men, que eu tenho a força do pensamento para poder tirar esse objeto, né, em movimento. Então, aqui no nosso mundo real, para que eu possa ter essa variação de velocidade e produzir uma aceleração, eu tenho que interagir com esse objeto, certo? E essa interação física que é dada aí entre eu e mais um corpo, a gente chama de força. E nós vimos que força é uma grandeza vetorial, porque ela tem módulo, que é o valor numérico, em newtons, ela tem direção e ela tem o quê? Sentido. Então, quando a gente estuda a causa da força, o Sir Isaac Newton colocou esse estudo do movimento em 3 leis, que é a primeira, segunda e terceira lei de Newton. E nós começamos lá pela primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, e nós fizemos umas discussões. Então, olha só ali. Vamos fazer nossa revisão de conteúdo em cima da primeira lei. O que nós vimos? Primeira lei de Newton, certo? Nós trabalhamos o conceito de força, nós vimos que força ela é interação, certo? Então, nós conceituamos a força como qualquer esforço físico, né, gente? Empurrar, puxar, chutar, certo? E etc. aí para você poder fazer essa interação. Nós conceituamos força como uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, direção e tem sentido, ok? Nós também vimos aí a medida da unidade de força, que é 1 kg/força, que em Newton é 9,8 newtons, ok? Nós vimos lá, estudamos força e movimento segundo Aristóteles, né? Lembrando que Aristóteles, ele falava lá, ó, tu aplica uma força, o corpo se movimenta. Parou de aplicar essa força, instantaneamente ele para. Mas aí veio Galileu e falou o quê? Olha, ok, eu vou aplicar uma força, o meu corpo vai entrar em movimento. Dependendo da superfície, quando eu cessar a aplicação dessa força, o meu corpo continua em movimento retilíneo uniforme. E lembrando, pessoal, que lá nas conclusões de Galileu, se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força para colocar em movimento, certo? E uma vez iniciado esse movimento, cessando a ação que atua sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Lembrando que essas conclusões de Galileu foram que deram pontapé inicial lá para a primeira lei de Newton, que trabalha justamente as condições de equilíbrio em cima de um corpo, que é a lei da inércia. Quais são essas duas condições? Vamos lembrar? Primeira condição, um corpo que está em repouso, se eu não aplicar nenhuma força, ele vai continuar em repouso, velocidade zero, certo? Qual é a segunda condição? Se um corpo está lá em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, ou seja, a velocidade não varia, se eu não aplicar uma força, gente, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. E esta aí fecha as duas leis da inércia, que me fala que a resultante em cima desse corpo de forças, ela é o quê? Zero, tá? Pessoal, na próxima aula, exercício, viu? Fiquem comigo. Tchau, tchau.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O que nós vamos fazer agora mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Exercício, claro, né? Então vamos aplicar nossos conhecimentos aí de aulas passadas. Vamos lá? Atividade de sala, ok? Tirando as nossas dúvidas sobre essa matéria linda e maravilhosa, nós temos amor por ela, chamada física, ok? Pessoal, olha só, na questão 1, que desenho bonitinho. O que ele está pedindo aqui? Trace as forças normal e peso nos blocos a seguir, tá? Quando ele fala trace as forças, gente, ele quer que você faça um desenho, que você vai olhar aqui para os objetos e que você faça, né, em cima desses objetos, onde é que estão as forças normal e peso. Vamos fazer um lembrete aqui? Força normal. Força normal é uma força de contato. Toda vez que eu tenho um objeto numa superfície de apoio, eu vou ter força normal. Então, esse objeto pode estar na horizontal, pode estar na vertical ou pode estar na diagonal. Se ele está apoiado numa superfície de apoio, eu tenho força normal. E o que eu falei para vocês? Ela é sempre perpendicular, é isso mesmo, perpendicular à superfície de apoio, formando a força normal com a superfície de apoio 90 graus. E o peso, pessoal? Então, o peso, imagine aqui a superfície da Terra, ó. Eu tenho um corpo com massa, ok? E esse corpo sempre vai ser atraído para baixo em relação ao centro da Terra aqui, ok? E justamente isso devido à aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Força normal, perpendicular à superfície. Força peso, sempre para baixo. Então, vamos começar os nossos desenhos. Lá no objeto 1, primeiro desenho. Como é que eu faço a força peso? Exatamente como eu falei para vocês, para baixo, né, pessoal? Sempre vertical para baixo, porque ela tem que ser em direção ao centro da Terra, ok? E a força normal aqui no corpo 1, exatamente, perpendicular à superfície. Então, tá ali, tá? Em cima do objeto 1, já se foi. Vamos fazer em cima do objeto 2. Em cima do objeto 2, lembrando, força-peso é sempre vertical para baixo, em direção ao centro da Terra. Então, ela vai estar aqui. Entendido isso, olha só, vocês podem perceber que é na mesma direção do corpo 1, tá, pessoal? Porque independente de como o corpo esteja apoiado na superfície de apoio, a força-peso é sempre em direção ao centro da Terra. Entendido isso? Ok? E a força normal, como eu falei para vocês, ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Como a nossa superfície está na vertical, para eu formar 90 graus aqui, eu tenho que colocar ela na horizontal. Então, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, 90 graus com a superfície de apoio. Eu também tenho aqui, ó, 90 graus com a superfície de apoio. E o corpo 3, pessoal? Se for seguir essa dinâmica, tá fácil, né? Eu tenho aqui, ó, força-peso, vertical para baixo, olha lá. E a nossa força normal, ela tem que ser o quê? Perpendicular, exatamente. Então, tá ali, perpendicular à superfície de apoio, como vocês podem observar bem aqui, ó. Ok? Tranquilo, pessoal. Essa daí tá bacaninha, né? Só apliquei as forças. Agora, vamos colocar valores? Vamos. Duas forças, F1 e F2, atuam sobre um pequeno corpo, ok? F1 é vertical, ou seja, né, ela está na direção vertical. Para cima, sentido para cima. Então, direção vertical, sentido para cima. E ela tem um módulo de 12 newtons, ok? Enquanto F2 é horizontal e para a direita. E vale quanto? 9 newtons. Então, eu tenho módulo, eu tenho direção e eu tenho sentido, tanto para F1 quanto para F2, ok? Usando uma escala de 1 centímetro, equivalente aí a 2 newtons, faço uma figura mostrando os vetores que representam F1 e F2. Então, você faz o seguinte, você pega uma régua, a cada centímetro da régua, tu fala que é 2 newton. Então, se tu tem uma reguinha aqui, ó, a cada centímetro fala que é 2 newton. Então, você, por exemplo, divide a tua régua lá em 10 centímetros na horizontal, já tem 10 newtons. E na vertical, se você colocar também, vai ter mais, ok? Nesta figura, desenhe as resultantes F1 e F2 e usando uma régua, determine o módulo dessa resultante, ok? Então, vamos lá, olha só.
Usando a escala de 1 centímetro, né, a cada centímetro 2 newtons, eu vou ter o seguinte, pessoal, tá ali F1, ok? Eu vou colocar 6 centímetros na vertical e F2 eu vou colocar quanto? 4,5. Então, aqui eu tenho 12 newtons, certo? E aqui eu tenho lá os 9 que ele colocou, certo? Então, vamos conferir aqui, ó. Ok, 12, tá? E aqui 9, certinho? Então, tá aqui, ó. Tá aí feito a minha escala. Gente, como é que a gente faz uma resultante? A resultante, ela sempre nasce do meio dos dois vetores, certo? E para você encontrar, tu faz aqui, ó. Tu projeta aqui, você projeta aqui, então a resultante ela vai ter que vir bem aqui, certo? Então, olha só, na letra B a gente vai fazer a resultante. Tá ali o encontro que eu falei para vocês e tá aqui a nossa força resultante. Pessoal, como é que eu falei para vocês? Como é que a gente faz resultante? Tem que ver qual é o ângulo formado entre os vetores. Quando tem mesma direção e mesmo sentido, tu só soma. Quando tem mesma direção e sentido oposto, você faz o quê? Subtrai. Agora, quando os vetores formam um ângulo de 90, como é que eu calculo? Teorema de Pitágoras. Então, para eu calcular, eu tenho que pegar os valores, jogar ao quadrado e depois somar. Simplesmente isso, ok? Neste caso aí, eu vou ter quanto? Eu vou ter ali que a resultante vale 15 newtons. Eu tenho aqui, ó, raiz de 225, então eu tenho uma resultante de 15 newtons. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 12 newtons na vertical, 9 newtons na horizontal. A resultante, que é esse valor aqui, ó, vocês podem ver que equivale a um valor maior do que qualquer um desses dois aqui, porque eu estou fazendo uma soma. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, vamos... Tá ali os nossos 15 newtons. Vamos continuar, ok? Continuando, olha só, isso aqui uns prédios, né, bem exóticos aqui. Tem um navio. Vamos ver o que está escrito aqui. Considere um grande navio, tipo um transatlântico, né, aqueles navios enormes, movendo-se em linha reta e com velocidade constante, tá? Então, eu posso falar aqui que primeiro, o meu navio está na primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton, tá? Ok? Porque ele está com velocidade constante. Então, inicialmente, eu estou em movimento retilíneo uniforme, ok? Em seu interior, existe um salão de jogos climatizado e nele uma mesa de ping-pong orientada paralelamente ao comprimento do navio, né? Então, tá aqui o navio, imagine, tem uma mesa aqui, tá? Ela é bem paralela, ok? Dois jovens resolvem jogar ping-pong, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou de costas para o sentido do deslocamento do navio. Então, se o navio tá para a direita, eles estão decidindo. Ah, eu quero ficar aqui, tu fica no sentido oposto. Não, tu que tem que ficar aqui na frente, eu tenho que ficar para cá. Então, a discussão deles era essa. Segundo um deles, tal escolha influencia no resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria no movimento relativo da bolinha, né? Então, o pensamento deles era esse. Nesse contexto, gente, ó, vamos lembrar aqui, o navio está se movimentando com velocidade constante. Se essa velocidade é constante, ela não é variável, né? O nome fala velocidade constante, ok? Então, tá ali, eu estou em cima de qualquer plataforma que está se movimentando com velocidade constante. Tem uns postos de aeroporto, né? Que tem lá umas esteiras elétricas ou escadas rolantes. Quando você está ali em cima, o que está acontecendo? Você está com uma velocidade constante, né? Então, qual era a dúvida deles ali? Se o navio estava se movimentando para a direita, quem ficasse na outra ponta da mesa ia ser privilegiado por causa do movimento do navio, certo? Mas até que ponto isso poderia ser verdade? E será, gente, se realmente influenciar? Porque vamos pensar, qual é a velocidade do navio? Ela é uma velocidade constante. Então, eu posso falar que o navio está em estado de inércia em relação ao mar, certo? Então, qualquer objeto que esteja ali dentro do navio está com a mesma velocidade do navio, com a velocidade o quê? Constante. Então, vamos analisar ali. Olha só o que está escrito.
Nesse contexto, de acordo com as leis da física, pode-se afirmar que a discussão não é pertinente, pois no caso o navio se comporta como referencial não inercial, não afetando o movimento da bola. B. A discussão é pertinente, pois no caso o navio se comporta como referencial não inercial, não afetando o movimento da bola, ok? Aqui só o que muda dessa para essa outra aqui, né? Tem um nãozinho aqui. A discussão é pertinente, pois no caso o navio se comporta como referencial inercial, afetando o movimento da bola. Letra D, pessoal, tanto aqui, ó, tudo bem, discussão ela não é pertinente, tá certo, né? Ele fala aqui que o navio se comporta como um referencial, né, inercial, nesse caso aqui, não afetando o movimento da bola. Tá, aqui na letra D ele fala discussão não é pertinente, pois no caso o navio se comporta como referencial inercial, não afetando o movimento da bola, ok? Aqui no caso, a gente vai ficar com a D. Realmente a discussão ela não é pertinente, o navio se comporta como referencial inercial, tá inércia ali, e não vai afetar o movimento dessa bola. Peraí, deixa eu só ver se é igual a essa outra aqui. Se comporta como referencial não inercial, não afetando, né? Ele coloca aqui não inercial, não afetando. Na letra D, ele fala que se comporta como um, ok? Ele se comporta como um, mas não afeta. Então, letra D, ok, pessoal? Entendido? Vamos continuar aí. Vamos ver uma questãozinha lá do Enem. Ao estudar o movimento dos corpos, Galileu Galilei considerou que um corpo com velocidade constante permaneceria nessa situação caso não atuasse sobre ele qualquer força, certo? Ou se a somatória dessas forças, ou seja, a força resultante, fosse igual a zero. Exatamente isso, né, pessoal? É por isso que é a primeira lei da inércia de Galileu também, tá? Comparando esse estudo de Galileu com o estudo realizado por Isaac Newton, lei da inércia, pode-se afirmar que para Newton, vamos ver aqui o que a gente tem, um corpo com velocidade constante, ou seja, intensidade, direção e sentido, possui força resultante igual a zero. Certinho, né, pessoal? A resultante das forças de um corpo quando ele está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso é zero. Certinho? 2. Um corpo em repouso com velocidade constante e igual a zero possui força resultante igual a zero. Então, aqui na letra A, ele colocou a segunda condição que nós vimos, certo? Que é movimento retilíneo uniforme. E aqui, ó, na alternativa 2, ele colocou logo as duas condições, com velocidade constante e igual a zero. Ou seja, a velocidade constante é igual a zero ou diferente de zero, dependente, gente, que o valor seja igual para ser constante, tá? Então, aqui também, ó, verdadeiro. E na terceira, o que nós temos aqui? Galileu considerou a velocidade constante, ou seja, intensidade, direção e sentido, no movimento circular. Pessoal, o que nós vimos que Galileu estudou? Que também fala a primeira lei de Newton, movimento retilíneo uniforme, certo? O movimento circular, nós estudamos em aula passada, é movimento circular uniforme, mas nós não relacionamos, no caso Galileu não relacionou a primeira lei da inércia, então aqui nós vamos ficar com 1 e 2 corretas, letra exatamente, letra B, ok? Porque em todo movimento circular, a velocidade é variável. Lembra, gente, lá dos vetorzinhos? Ela varia o quê? Em direção e sentido. Então, não entra aqui, ok? Ainda que a intensidade e a direção sejam constantes, tá, pessoal? Então, se liga aqui. Professora, no movimento circular uniforme, o valor da velocidade não é igual? É, pessoal, é igual. E por que não entra nesse caso? Porque, gente, lá no movimento circular uniforme, tem os vetores de velocidade, eles variam em direção e sentido. Lá na primeira lei de Newton, esses vetores não variam. Entenderam por que não entra? Tá? Pessoal, olha só, dei uma olhadinha no nosso material complementar, ok? Assisti as nossas videoaulas aí, tá? E fica aqui comigo, até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!